Paz e graça para você ligado nessa emissora. É com muita alegria que iniciamos mais uma edição do programa Vejam Só Entrevista. Toda sexta-feira, depois do Jornal das 22, estamos juntos. Você acompanha o Vejam Só com o Zeca de segunda a quinta e na sexta-feira eu dou um refresco para ele, né? E a gente está aqui para fazer entrevistas e não debates. E o entrevistado de hoje é o pastor Jaime de Amorim Campos, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo, figura conhecidíssima do mundo evangélico brasileiro e internacional. Paz e graça, pastor Jaime, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, pastor. Obrigado a você de casa também, estar sempre conosco. Eu espero que contribuir, né? Eu que sou, vamos dizer assim, o menor de todos, estou escolhido para estar aqui hoje. É, o menor de todos. É o que a Bíblia fala para nós, né? Quem quiser alguma coisa, coitado dele. Muita gente, mas muita gente mesmo pede para que o irmão seja entrevistado, né? E eu fico muito feliz de poder fazer isso. Eu sou um grande admirador, junto com a minha família, do trabalho que o irmão realiza e da obra que Deus faz por meio do irmão. Vou falar uma coisa que o senhor não sabe. Isso aconteceu inúmeras vezes. De a gente estar em casa, uma luta, orando especificamente sobre alguma coisa, pedindo resposta de Deus. A gente vem no culto, em jejum, e o senhor responde pela palavra. Mas é isso exatamente que o missionário tem falado, que a pessoa deve orar pelo pastor da igreja, quem está ali no púlpito, como o irmão se coloca lá, nós dependemos da oração deles. Porque quantas vezes é a pessoa que está pedindo, não foi nem o pastor, foi Deus quem pediu. Eu lembro de um caso, uma coisa simples, mas que aconteceu. Essa moça estava numa luta espiritual muito grande, sabe? Já falando, mas será que Deus, será que eu caí nessa, negócio de invenção, né? E tudo. E um dia ela pensando lá com ela mesma, aí disse, eu vou na igreja hoje, sábado, né? E o pastor Jaime não abre culto. Ela pensando com ela, o pastor Jaime não abre culto, não é ele que faz louvor. Ele prega quando o missionário não prega, é ele que prega. O sábado é o missionário que prega, o pastor Jaime. Mas aí ela pensando com ela, se Deus existe mesmo, ela não falou nada com ninguém, só ficou pensando. Se Deus existe mesmo, o pastor Jaime vai abrir o culto. Uau! Vai abrir o culto. E ela falou chorando. Eu estou lá no escritório, sem saber de nada, da pergunta dela, da indagação, estou me preparando. Eu toquei a campainha assim, amigo, diga que hoje eu quero abrir o culto. Eu quero fazer uma coisa diferente, deixa que eu mesmo vou abrir. Ela disse, quando eu peguei o microfone, ela começou a chorar. Ela disse, Deus me perdoa, o Senhor existe. Eu não falei com ninguém, só pensei. E se Deus existe, o pastor Jaime vai abrir o culto. Então, nós dependemos das pessoas que oram por nós. Nós dependemos dos intercessores. A diversidade de ministério. Você não contava um caso que... Isso é uma historinha, né? Que o pastor era muito prepotente, arrogante, porque se achava o bonzão. E ele tinha milhares e milhares de membros. Ele morreu, como todo mundo vai, e ele chegou no céu. Quando chegou no céu, né, ele foi convidado a sala do trono tem uma entrevista com o Senhor. Ele disse, rapaz, até aqui eu sou admirado, até o próprio Deus me chamou. Ele disse, parabéns, rapaz, você é o pastor dos milhares, né? Ele disse, modéstia à parte, sou. Você é o pastor de grandes conquistas, sou. Eu nunca ouvi uma oração sua. Ele disse, vem cá, deixa eu te mostrar. Quem te sustentou esses anos todinhos? Aí ele abriu uma cortina, o senhor mostrou uma senhorinha de idade. Jesus, tem misericórdia do meu pastor, ele é metido a besta, mas dá uma palavra para ele hoje. Dá uma palavra para ele hoje. Então, todo dia você tinha uma palavra que essa senhora pedia. Você nunca me pediu, ela pedia por você. Então, tem muito isso, que às vezes a igreja um depende do outro. Um depende do outro. E eu sempre gosto de 1 Coríntios 12:5, já citei aqui, na semana passada. A diversidade de ministério. E nós precisamos dos intercessores, de pessoas que se colocam. Deus coloca a palavra na boca do pastor, coloca uma unção na igreja. Precisamos dos soldados de oração. A gente estava falando na semana passada sobre pastorear pastores. O senhor prega para eles semanalmente, mais de uma vez por semana, né?
tem a reunião dos pastores. Ainda No tem sábado, live, né? Hoje tem essa facilidade. Não, eu tô falando na igreja. Numa emergência, mano, agora eu quero uma emergência, assim, manda o link para todo mundo, assim, ó, daqui a meia hora vamos entrar aqui ao vivo, daqui uma hora. Tem que estar à disposição do ministério, né? Então vamos lá fazer. Acontece isso. Então hoje tem essa facilidade. Pois é. Como é que o senhor prepara as mensagens? Porque todas elas são bastante recheadas de textos bíblicos, todos eles conectados uns com os outros, né? E a pergunta que eu tenho muito particular. Que hora que o senhor prepara o sermão, o senhor não para um segundo? Aí que vem uma... Primeiro você tem que ler a Bíblia sempre, está sempre lendo. E um dia o missionário me deu uma resposta. Eu sempre falei dos dons espirituais. Não, vou falar em línguas, o homem edifica a si mesmo. Interpretação, quando aprove a Deus, dá para o vizinho, né? Para a interpretação. Profecia, palavra de Deus inspirada. Palavra do conhecimento, que chamam de divina revelação. Quando eu estou pregando, eu digo, olha, ô seu Deus, essa pessoa que a noite toda, porque o pessoal brincava até com isso. Deus me falou, Deus me revelou toda hora. Eu digo, rapaz, mas cara tem muito privilégio, toda hora Deus fala com ele. Né? Que nem uma vez eu brinquei. A pessoa diz que toda hora vê um anjo. Você está morando no céu já, rapaz? Porque toda hora você vê um anjo, né? Você está morando no céu? Mano, por favor, não estou dizendo que eu não creia em visão. Eu creio em visão e tudo, creio, entenda? O senhor deu, mas é uma coisa que você vê os grandes homens da Bíblia, quantas vezes está registrada a visão. Mas aí chegou a palavra da sabedoria. Eu sempre tinha no meu entendimento vários mestres, né? Que Deus coloca na igreja os mestres. Vários autores que falam sobre isso. Mas vinha aquilo, sabedoria, uma palavra de sabedoria. E o missionário um dia deu. Ele estava pregando, eu creio que foi inspiração. Ele estava pregando, porque é a palavra da sabedoria. O dom é aquilo. Você pega um texto bíblico, né? E Deus te dá sabedoria de entender aquilo ali. E antigamente tinha muito isso, ainda tem hoje a concordância bíblica, a chave bíblica. Você tinha Boyer, que era Orlando Boyer. Você tem outros grandes pregadores que falavam sobre isso. Então você tinha. Hoje não tem tanto mais, a internet está ali para você. Mas é a facilidade que Deus dá, que é um dom das vezes, é um dom presente. Então não é do homem, não é nosso. É o dom da palavra da sabedoria, de você pegar um texto bíblico e fazer dele um sermão, fazer dele e a concordância. Aí tem aquilo. Eu gosto muito de João 14, 26, que ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, que é o que você ouviu, ele vai. Por isso, ler a Bíblia é importante, que ele vai te ensinando todas as coisas, do Gênesis ao Apocalipse, o Espírito Santo te ensina, mas ele faz você lembrar. Então, essa é a facilidade. Quando você tem um contato com Deus, tem uma comunhão, ele vai te dar isso. Você, no abrir da boca, né, ele vai colocando as palavras na sua boca. O pastor Leandro Bernardi, ele sempre gostou de citar um versículo, que ele sempre citou, e é muito bonito, que é o Salmo 119, 130. O versículo 130. E ele fala assim, olha o que ele diz. Ele diz assim, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento a quem? Aos simples. A exposição. Então, à medida que você lê a Bíblia Sagrada, ele vai te ensinando. E quando há necessidade, ele te faz lembrar. Então, a pregação, você está ali, ele faz você lembrar. Por isso, a comunhão com o Espírito Santo é importante. Mas eu sei que o senhor tem um monte de texto já anotado lá, que o senhor preparou com antecedência. Claro, não, você faz com chamamos de esboço. Aí o irmão tem mais capacidade de explicar do que eu até. São versículos que você vai colocando e às vezes entende. E hoje, essa facilidade que eu digo, você não precisa pegar uma enciclopédia, que, né, você tinha uma... Quem não tinha? Já tem Barça, uma vez, a enciclopédia. Era uma coisa, né? Era um charme até aqui. Uma prateleira enorme. Enorme daquilo, ter aquilo ali. Hoje você tem a internet, esse bichinho aqui te dá tudo. Até eu não tenho esse costume de levar, mas de vez em quando eu pego e levo. Não, eu vou levar assim. Por que eu vou levar para lá? Para ler. Porque às vezes, de repente, uma palavra vem e você pega ali. Então tem essa facilidade. E às vezes vai pegando agora é perigoso. O que é perigoso hoje? As informações. Um dia um rapaz, eu já contei isso várias vezes, eu peguei sobre Natanael. Eu não sei se já ouviu esse caso. Aí ele ligou e disse, pastor Jaime, gostei muito da mensagem que o irmão... Mas o irmão conhece toda a história de Natanael, pastor da nossa igreja. Ele, mas como toda a história? Não sabe não, pastor? Porque quando Natanael, entenda bem, Jesus falou, eu te vi debaixo da figueira, ele ficou assim. Porque quando ele era pequenininho, a mãe dele contou para ele
que o Herodes mandou matar todas as crianças. E ele era contemporâneo de Jesus. Então, Natanael, ele foi escondido embaixo da figueira. Eu disse, bonita história, né, pastor? Ele disse, é bonita, não é bonita, pastor? Ele disse, e onde está escrito? Ele fez assim, um silêncio. Esquece, pastor, eu já esqueci. Então, essas que eles querem chamar de interpretação histórica, que não é, conhece a interpretação histórica, vai falar o quê? Moda, fatos, né, costume da época, medidas para você entender o texto bíblico, ou qualquer texto, não precisa ser só da Bíblia, não. Aí você vai pegar, vai pegar fato, história paralela, aí é diferente, aí é perigoso. Bartimeu, filho de Timeu. Timeu quer dizer honrado. Aí falaram que o Timeu era um general. Falei, mas onde está escrito isso? Ah, mas que José falou, tá bom, bons historiadores, tudo bem. Mas credibilidade é aqui, amigo. A credibilidade é aqui. Então, isso é perigoso para os... Então, tem que ensinar, quando falamos dos pastores, de você ter, voltando um pouco ao assunto, de pastorear pastores, falando, cuidado com essas informações, que são bonitas, mas que Paulo, a carta aos Hebreus, que não é o autor definido, mas ele fala, cuidado com as doutrinas várias e estranhas, cuidado, entenda bem, com esses manjares, são coisas bonitas, deliciosas, mas não está na Bíblia, não. Esse que é o perigo de hoje, de muitas informações. Por falar em estar na Bíblia, pastor, eu tenho uma curiosidade muito grande a seu respeito, que é a seguinte, é óbvio, ululante para qualquer pessoa que acompanha o seu ministério, que o senhor conhece os versículos de cor e salteado. Mas o senhor faz questão de abrir a escritura que está no púlpito, a sua Bíblia, e ler lá o texto que o irmão vai mencionar. Por que o senhor não menciona de cor? Por que o senhor faz questão de ler? Por exemplo, no dia da Santa Ceia, que a gente tem vindo toda a Santa Ceia, né? O texto básico, 1 Coríntios 11, 23. 11, 23. O senhor sabe de cor. Não, sabe, mas é que, o senhor faz 8 Santa Ceias por domingo. Mas tem que fazer a pessoa ler a Bíblia. Quando, por exemplo, eu tenho hoje o telão ali, do lado. Então, quando eu não estou lendo, vamos aqui, ó, na tela aqui. Isso. Então, aí já fazendo, nem leio ali, eu vou direto, mas vamos ali, eu quero mostrar para aquela pessoa. Se você ficar falando só, parece que você está falando da sua cabeça. Então, mostrando o que Jesus falou, sem mim, sem a palavra, nada podereis fazer. Se não é falácia, entenda bem, blá, 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 mas não funciona. Tem que mostrar que não sou eu, entende? Está aqui, está na Bíblia Sagrada. Como eu falei, a palavra é da sabedoria, o dom é dele, não é nosso. Não, porque eu tenho o dom. Quando eu olho assim, eu falei, rapaz, você tem dom? Então me dá, você tem, mas não tem, o dom não é dele, o dom é do Espírito Santo. Ele que concede. Pastor Jaime de Amorim, por favor, nos ajude aqui com... Não, antes disso, deixa eu perguntar uma coisa que eu tinha esquecido. Tem um livro já antigo, de algumas poucas décadas, em que os jogadores e atletas que se converteram a Cristo dão seu testemunho. E um deles é do Jorginho, da seleção brasileira, que diz que se converteu por causa do senhor. O Jorge é meu irmão caçula. Bem, enquanto o pessoal fala assim, você é irmão do Jorginho? Ele diz, não, ele que é meu irmão, que eu sou mais velho do que ele. Então ele veio depois. Mas o Jorge, ele viu o seguinte, o Jorge estava numa ascensão, vamos dizer, social, né, profissional. Nós fomos criados na periferia, na comunidade e tudo. Hoje ela chama-se Comunidade do Muquiço. E eu morava no Bloco 19. Depois, quando eu me firmei, eu já estava indo para Taquara, que foi o primeiro contrato dele de futebol, foi do América. E o Jorge começou a notar. Né? Do Ameriquinha? O Jorge começou na América. Não sabia, não. Começou. E Deus foi a mão de Deus mesmo que ele foi sendo abençoado. Minha mãe fazia campanhas na igreja, mas eu sempre lembro que eu batizei minha mãe nas águas depois. Que legal. Depois, na frente, que ela foi se firmar com Cristo mesmo. Mas eu que batizei ela nas águas. E o Jorge, ele começou a ver a transformação, porque ele me acompanhou, claro. Meu irmão, quando eu vi ele bêbado em casa, eu estava conversando até com a sua esposa aí, com o pessoal, que eu uma vez quebrei tudo dentro de casa, porque eu encontrei envelope de dízimo. Para mim, o que é isso? Só está dando dinheiro para pastor, para isso, para aquelas coisas? Não encontrou o quê? Encontrei envelope de dízimo. Encontrou envelope de dízimo. De dízimo. Eu quebrei tudo dentro de casa, não dava nada, ainda quebrava. Porque eu estava perturbado mesmo. E eu fiz isso. E o Jorge, naquele dia, ele me deu uma suquetada na cabeça, né?
porque eu estava muito agitado. Ele viu como é que eu estava, caído na rua, aquele negócio todo, perdendo emprego, perdendo tudo, inchado, sabe? Ele via quando vinha as crises, né, de abstinência, que meu corpo não aceitava mais, mas aí veio a depressão, o pânico, aquilo tudo. Então ele viu a mudança, de repente ele começou a notar, o Jaime está feliz, o Jaime está alegre. E ele fez uma comparação entre a minha e a vida dele. Jaime não tem o dinheiro que eu tenho, Jaime não tem as namoradas que eu tenho, Jaime não tem o carro que eu tenho, mas o Jaime tem alguma coisa que eu não tenho. Ele viu que era Cristo. Ele começou a notar. Até que ele teve um problema no seu relacionamento, e ele foi lá buscar. E eu falei, amigo, a verdade é essa. Você nunca vai conseguir ser fiel porque você não tem Cristo. Porque a fidelidade vem quando Cristo está no nosso coração. Porque quando você passa, aí eu não lembro das palavras todas. Eu estou falando praticamente 40 anos atrás. E eu falei para ele, olha, quando você tem Cristo, é diferente. Antes de ser fiel a um, você é fiel a Cristo. Aí dei a palavra, foi eu sem saber que Deus estava trabalhando. E ele brincou comigo e falou assim, pode ficar tranquilo, eu vou fazer o aniversário, ele fazia 17 de agosto, que ele faz aniversário 17 de agosto. E ele falou assim, depois do meu aniversário eu vou me converter. Marcando ele. Eu não lembro das palavras. Ele fala neste livro, e outros, ele fala assim, que eu citei, se Cristo voltar dia 16... Aquilo ficou. E aí ele tomou uma posição. Dia 1º de junho de 86, faz 40 anos agora, de 1º de junho de 86, eu batizei o Jorge nas águas. Que bênção. E é realmente uma história... O senhor conhece o André, né, meu mais velho? Ele ficou muito impactado com o testemunho de Jorginho. Ele é meio fanático, né, por esporte, futebol e tal, conhece a história de todo mundo. E ele ficou muito feliz de saber que o Jorginho conheceu Jesus por causa da sua mudança de vida. É porque ele viu a mudança, que ele já tinha... A minha mãe falava de Cristo, assim, mas minha mãe era que ela ia na igreja, mas em outros lugares, não tinha uma firmeza com Cristo. Foi quando ele viu realmente que Cristo existe, porque ele conhecia o irmão dele, alcoólatra. Ele falou, rapaz, ele conta isso, eu estava ouvindo aí um dia desse ele contar para um pastor, e ele falou assim, eu vi aquele cara bêbado todo dia, aquele cara se tornando explosivo, aquele cara, sabe, e de repente eu vi que ele chega em casa e nunca mais eu vou beber. Mas por quê? Porque eu encontrei Jesus. É mais ou menos como fez o gadareno. Vai para casa e mostra. Porque a maior pregação nossa é dentro de casa, é o testemunho. Ele vai para os seus. Marcos 5,18, ele disse, mostra para os seus o que Deus fez. E eles começaram a ver, a família, o que Deus fez na minha vida. E deu a mudança. Então, atraiu. Isso é importante no Evangelho. Testemunho. Muita gente... eu acredito que equivocadamente, tenta esconder o passado, né? Com medo, sei lá, não sei muito bem por quê. O irmão nunca escondeu o seu passado, pelo contrário, mostra, e isso me fascina. Eu fico pensando nós estamos no centro de São Paulo, pertinho da Cracolândia, um lugar frequentado por muita gente que o diabo destruiu. Passa na porta da igreja, vê o senhor pregando, ouvindo o senhor contar a sua história, e fala, peraí, ele já foi que nem eu, olha onde ele está, olha o que Deus fez com ele. Foi em 1984, quando eu fui dirigir o primeiro trabalho em Franca. Esse homem tinha sido presidiário, ele era policial, depois foi preso, mudou completamente, e passou muitos anos preso. Ele saiu depois, eu acabei trabalhando com ele, negócio de Guaraná Convenção, lembra do Guaraná Convenção? Sim. Porque eu estava na abstinência, ele querendo me ajudar, a família ele querendo me ajudar. Mas eu não sabia, e depois eu me converti. E um dia eu estou lá em Franca, eu saía da igreja para a casa onde eu ficava, fizeram um quarto para mim, e quando eu voltei, encontrei a igreja acesa. Eu falei, rapaz, eu deixei a igreja, a porta aberta, deve ter roubado o som da igreja. Quando eu abri a porta, ele veio lá de dentro. Ele era forte, brincava um pouco. Eu disse, como é que você entrou aqui? Aí ele disse, rapaz, eu entrei numa depressão muito grande. Brigou com a esposa, né? Eu pensei em me matar. Eu lembrei de você, que você tinha isso. Porque quantas vezes a esposa dele é enfermeira, encontrei com ela no sepultamento da minha mãe. E ele já falecido, ele. Aí ele falou assim eu pensei em acabar com a minha vida, mas eu lembrei de você, quantas vezes levamos você para o hospital, entenda? Quantas vezes minha mulher, eu toda hora queria medir pressão, né? E o que Deus fez com você, então ele me procurou porque ele viu o que Deus tinha feito. Aí ele saiu do Rio de Janeiro, foi em Franca, me pediu uma oração. Olha. Aí quando ele chegou na igreja, ele estava fechado, ele
Aí ele encostou na porta assim e disse, essa porta está aberta. Ele abriu, a porta está aberta. Estava chovendo, era se não me engano, no outubro ou novembro de 84, novembro de 84. Ele entrou para dentro da igreja, ele disse assim, eu vou esperar até que ele daí voltar aqui. Ele ficou dentro da igreja. Olha como é que Deus cooperou com tudo. Fez eu esquecer a igreja aberta para ele entrar e me esperar. Que bênção. Pastor, vamos agora falar sobre questões mais delicadas da doutrina. A Igreja da Graça tem uma doutrina que é muito mal compreendida. Às vezes até porque frequenta a igreja. Imagina os haters, né? Os odiadores de plantão, que é a doutrina da determinação. A doutrina da determinação é dar ordens a Deus? Mas quantos amigos, vamos dizer assim, fazem isso? Eu contava no programa da sexta-feira passada aquela história que sempre o diabo colocou. Terry Osborne escreveu um livro chamado Impacto. Ele fala, quando o diabo não consegue destruir, ele quer criar essas celeumas, essas discussões. Então, esses debates doutrinários, essas divergências. Aí citei, quando houve a reforma protestante, quer dizer, isso é lá atrás já, se vê claramente. Mas até na Bíblia você vê quando Paulo, ele fala, eu estava lá com os irmãos, né, com os gentios, quando chegou o pessoal de Jerusalém da circuncisão, aí o Simão Pedro foi saindo, ele disse, ô Pedro, você estava até agora aqui mostrando a parte. Aí eu digo que depois o Pedro dá uma cutucadinha no Paulo, ele diz assim, irmão Saulo que escreve umas coisas difíceis de entender, então essas coisinhas sempre tem, mas pessoas que acabam aflorando isso e causam uma divergência e esfria a fé de muita gente. Uhum. Como falou hoje, tem pessoa que o ministério dela é só falar mal, ele se tornou para ele apologético. Eu sou reformista. Tem gente que sabe nem o que está falando. Não sabe? Não sabe. Eu sou reformista. Mas o que você diz que é reformista? O que ele se acha como um reformista? O outro diz. Aí o outro fala assim, você é calvinista, arminista, não sei o quê. Eu sou seguidor de Jesus, rapaz. Ele tem coisas que você pode reter o que é bom, o outro. Aí citamos no início da sessão do movimento luterano, você tinha um movimento calvinista na época, e veio os anabatistas, que eles querem, vocês estão seguindo ainda a doutrina do romanismo, batizar criança, não sei o quê. Aí houve aquela coisa. Tanto que a perseguição foi tão grande que crente matou crente. Muitos. Né? E não foram poucos, não. Um massacre foi grande. É o que está acontecendo hoje, estão matando a fé de muita gente. Quando começa, mas eles dão ordem de Deus. Nós nunca ensinamos isso. Determinar é o quê? Determinar é fazer o que ele mandou. João 14, 13. E tudo quanto pedirtes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O verbo ali é o aiteó, que é o determinar, que é o agir. É só você pegar o contexto, não tem confusão nenhuma, mas não querem. A pessoa não quer pegar. Vamos para João 14, 12. Na verdade vos digo, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E nós não tínhamos capítulos e versículos. E tudo quanto pedirtes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, pedir é fazer o que Jesus fazia no nome dele. Jesus nunca pediu ao Pai para curar um doente. Ele inclinou-se para a sogra de Pedro e repreendeu a febre. Jesus nunca pediu ao Pai para tirar o demônio de uma pessoa. Ele expulsava o demônio. Então, o que é determinar? É fazer o que Jesus fazia no nome dele. Simples, é só pegar o 12 com 13, faz o contexto, não tem o que errar, mas a pessoa quer o quê? Celeuma, discussões, porque isso hoje dá cartaz, hoje dá like dá dinheiro, entende? E a pessoa não quer saber que como eles mataram os anabatistas, né, estão matando os neopentecostais, ou querem matar, elas não vão conseguir, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Então, eles começam a fazer isso, criando essas celeumas, essas discussões, esse debate, não, porque eu hoje quero falar da igreja tal, a igreja tal pega a doutrina errada, hoje chegam até a numerar, vou numerar os 10 pontos que a igreja tal erra, né, assim, mas eu também podia numerar 10 deles, entende?
se pegar a doutrina deles, mas não quero nem saber da doutrina deles, porque eu estou focado em salvar almas. Deus me deu um ministério, eu sou fiel, entenda bem. Me perguntaram, mas por que você é fiel? Porque eu sou fiel. Antes de ser fiel, entenda bem, ao missionário R. Soares, ao ministério da Igreja Internacional, eu sou fiel a Deus. E a Bíblia diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Eu estou de acordo com a palavra de Deus, sempre procuro. Alguém fala, mas você é unânime, amigo, eu sempre falo, Jesus, missionário é teu servo, ele é dirigido pelo Senhor, nunca, nem com Deus. Um dia um pastor me disse, mas vai dizer que você concorda com tudo que o missionário R. Soares fala. Foi, amigo, se eu não concordar, eu vou falar contigo. Eu falo, nem com Jesus eu falo. Jesus está aqui no nosso meio. Eu não vou chegar, seu Deus, missionário quer botar um programa tal, eu não concordo, dá direção para ele. Não, eu sou doido de falar isso. Eu falo, Jesus, ele é teu servo, glória a Deus. Porque quando Deus chamou o Gideão, ele fez uma loucura. O Gideão tinha 32 mil, ficou com 10, ficou com 300. Qualquer disse, esse Gideão não tem visão, não. Esse Gideão não tem visão. Porque se ele tivesse visão, ele não ficaria com 300. A visão era de Gideão? Não. Era de Deus. Aí alguém fala assim, o missionário, a Igreja da Graça coloca programa na Rede TV, na Bandeirantes, na Rede, quase que no mesmo horário, 3 emissoras. Aí o cara fala, isso é falta de visão. Olha como é que o camarada não tem temor de Deus. E isso não estou nem falando de fora, como o irmão citou, de dentro mesmo. O que alguém pode comentar, poxa, podia pegar esse dinheiro e investir em outra coisa. Eu já ouvi testemunho. Eu liguei a televisão, estava lá aquele R.R. Soares. Não gosto. Troquei de canal, R.R. Soares de novo. Não gosto. Troquei de canal, está lá o R.R. Soares de novo. Peraí, eu vou ouvir o que esse cara se converteu. O que a Bíblia diz? Que uma alma vale mais? Do que tudo. Tudo. Então já valeu. Então nunca julgue o homem de Deus. Nunca julgue o homem de Deus, que às vezes o que parece loucura não é dele, não, é de Deus. Deus é quem deu aquela direção para fazer aquilo que para eles é burrice. Né? Gideão, com 32 mil, pelo menos impressionava, é um número grande, não importa se são medrosos. Não, foi Deus quem deu a direção. Então, Deus deu a direção para colocar os 3, porque ele queria salvar uma alma. Porque se ele deu o filho dele para salvar, se não tivesse ninguém, ele morreria só por mim, morreria só por você. Imagine, então, ele pode usar esses métodos. Claro. Então, nunca discuta a direção que Deus dá para uma igreja, Deus dá para um homem de Deus, um servo dele. Amém. A obra é dele, a direção é dele. Amém. Quanto tempo tem ainda nesse bloco, irmão? Então, eu vou ler aqui algumas mensagens que chegaram e depois do intervalo o irmão responde. A Rosana Rodrigues, ela ora pela conversão da família há muitos anos. Sei que vão se converter, mas às vezes desanima. Então, ela quer uma palavra sobre questão de desânimo na batalha. Darcy Rodrigues, quero ser batizado com o Espírito Santo, vem a palavra na mente, mas não consigo falar, sinto-me bloqueado, isso me frustra. E a Josefa escreveu, eu assisto todos os dias as pregações da sede da São João, fico muito feliz por ter a nossa TV, pois tenho a oportunidade de acompanhar ao vivo as pregações do pastor Jaime, né? Depois, no intervalo, o senhor comenta, tá bom? Você que está nos assistindo, anota aí o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Por quê? Porque você vai ligar lá durante a semana, no horário comercial, e se informar como você pode servir melhor a Deus. A Agrade tem um curso para você se aperfeiçoar na obra de Deus, seja ela qual for e onde for. Muitos dos cursos da Agrade, os principais, estão em plataforma EAD, ensino à distância. Então, você pode estudar em casa. Outros são presenciais. Então, 3115-0819 em São Paulo, 0 operadora 11, 3115-0819 para você se informar. Caso queira ver pelo computador, agrade.com.br. Depois de ver a Agrade, passa no site da HIT, hittv.com.br e faça sua crítica ao Vejam Só Entrevista, mandando sua sugestão de quem você quer ver entrevistado aqui. A gente volta já, logo depois do intervalo.
Você quer uma caneca igual essa aqui? Ó? Tem duas opções. Ou você faz uma foto sua assistindo ao programa e manda para nós e ora para ser sorteado ou sorteada, ou vai ao Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar. Passa aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo, né? Assiste ao culto com o pastor Jaime, que é o nosso entrevistado de hoje, atravessa a rua e você vai estar lá, né, no Shopping do Povo, onde você vai encontrar não apenas essa caneca, como muitas outras coisas que vão edificar a sua fé e deixar você mais bonito, mais bonita também para servir a Deus. Porque Deus é o Deus da beleza, nunca foi o Deus da feiura. Vamos lá. Primeira foto de quem já está mandando, né? Vem de Recife, capital de Pernambuco. O Adriano Jesus é nosso telespectador lá. Deus abençoe, Adriano. Um grande abraço para você. Em Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, Carmen Calais, ou Calé, né? Eu acho que pronuncia Calé. É a nossa telespectadora. Deus te abençoe, Carmen. Muito obrigado pela sua audiência. E em Presidente Prudente, cidade muito quente do interior de São Paulo, a Sandra é nossa telespectadora. Aí, Deus abençoe, Sandra. Um grande abraço. Vamos lá. O pastor Jaime, então, o senhor, eu li as mensagens, né? Tem uma irmã aqui que pede uma mensagem de entusiasmo, né? Contra o desânimo. Ela está orando pela conversão da família. Eu acho que a resposta veio no programa anterior, porque nós falamos o seguinte: a Bíblia, nós andamos por fé e não por vista. O que você vê desanima você. Você vê a pessoa, poxa, eu estou orando, pastor, eu creio na palavra, mas não consigo, porque me desanima. Já viu aquele ditado popular, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Quer dizer, ele está bebendo mais, está mais rebelde. Você está andando por vista e não por fé. Fé é a palavra. Vem por ouvir e ouvir pela palavra. O que você entende, a palavra te dá convicção. Então você fala, não, minha família toda será salva. Lute, repito, o que você vê desanima, mas o que Deus diz te anima. Não, minha família será salva, porque a palavra saiu da boca de Deus, não voltará para ele vazia, porque ele mesmo vela sobre a sua palavra para cumprir. Eu declaro que é minha família do Senhor Jesus. Não perca o entusiasmo, de maneira alguma. Continue servindo a Deus com entusiasmo. Servir a Deus é obedecer a sua palavra. A palavra de Deus diz, sua família será salva. O Darcy Rodrigues fala sobre ser batizado com o Espírito Santo. Vem a palavra na mente, mas não consigo falar. Essa foi boa, sabe por quê? Não é na mente, é no coração, por isso que você não pensa. Se você pensar, não vai falar nunca. Por isso que fala língua estranha. Uma vez teve um movimento no romanismo, que eles falavam sobre uma renovação, que eles falavam, que eles ensinavam, bem, eu não posso falar que isso é verdade ou não, que você ouve falar dos outros. Não existe. Você fala inglês, entende? Você me ensina o inglês. Então, não é uma coisa estranha, de maneira alguma. Alguma palavra você entende. Quem não conhece, mesmo quem não fala inglês, todo mundo sabe que é yes, né? Tem que todo mundo conhece, né? Please, essas coisinhas simples todo mundo conhece, né? Na escola o cidadão ensina assim, faz até robô, né? What is this? Aí this a table, né? Mas no dia a dia ninguém pergunta assim, o que é isto? Isto é, o pessoal nem fala o que é, fala que é isto. Então, quando eu falo língua estranha, a Bíblia diz é estranho, não fala de maneira alguma, que tanto pode ser dos homens, mas é estranho para ele. Como? O missionário estava morando na Praça da Sé, isso uns 30 e tantos anos atrás. E uma moça perguntou, jovem ainda, jovem senhora, disse, pastor Jaime, o missionário fala polonês? Ele disse que eu saiba não, que eu sei, ele fala um pouco de russo em algumas palavras, que ele estudou russo. Não, porque ele orava em polonês. Eu disse, é um dom do Espírito Santo, é uma língua estranha para ele, então Deus deu. Como já teve gente aqui, uma família indiana, que veio e falou que eu estava orando no idioma deles. Eu não conheço nada do idioma deles. Então, é estranho. A Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se encha da presença de Deus, naquela vai sim. Isaías falou, ainda que alguns intérpretes querem dizer, quando ele fala por lábios gaguejantes, Isaías 28, 11. O Senhor falará ao seu povo, alguns intérpretes dizem que era quando eles ficavam debaixo do domínio estrangeiro, que Deus falaria para eles por línguas estranhas. Não, porque depois no versículo 12 fala do refrigério, que é o que Pedro e Paulo falam no Novo Testamento sobre o batismo com o Espírito Santo. É por lábios gaguejantes, a ver como sílabas que vêm e a pessoa vê que quer falar. Não, você vai notando naturalmente.
Eu gostei quando o missionário R.R. Soares falou que quando ele era jovem, ele queria ser batizado com o Espírito Santo e ele ficava assim, aleluia, 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 quase que só aleluia não saía. Eu falei, rapaz, eu fiz a mesma coisa, eu queria ser, eu vi os jovens que já eram batizados, eu entrei depois daqueles jovens, e eles buscando a Deus, e um dia foi tão simples, como eu falei, na rua Cônigo Tobias 21. O missionário estava fazendo uma oração com os obreiros, eu estava no meio, ele colocou a mão sobre a minha cabeça, ele levantou uma mão e com a outra na minha cabeça e falou assim, Senhor Jesus, eu te agradeço por estar batizando esse jovem agora com o Espírito Santo, e ali eu fui. E veio como sílabas, não é algo que eu entendo, que eu compreendo, não sabia o que eu estava falando. E depois foi aí você busca depois este dom para a sua edificação. Mas o sinal exterior mostra a casa de Cornélio, o povo de Éfeso, todos eles, como o próprio Pentecostes, falavam em línguas estranhas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, amigo, não é na mente, é o coração. Naturalmente, você vai e vem aquela alegria no coração e você fala. Tem muita gente que conta da experiência, sentiu um calor, sentiu isso. Eu, por exemplo, se eu contar, eu não gosto de contar, porque a pessoa quer sentir a mesma coisa. Não tem que sentir. A Bíblia não diz tudo é possível ao que sente, é o que crê. Foi como um choque que entrou, entendeu? Eu fiquei molhado. Eu lembro que eu fiquei molhado do alto da cabeça à planta dos pés. Fiquei molhado, como se eu tivesse derrubado um balde de água em cima de mim. Mas teve gente que eu já vi que ele estava fazendo a barba no espelho, orando a Deus e foi batizado. O outro estava dirigindo o caminhão, louvando a Deus. Estou seguindo um exemplo, estou seguindo. Aí começou a falar. Então é no coração, não é na mente. Tem um pastor, pastor Altair, da Igreja Presbiteriana Independente, da Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. O Altair pai, porque o filho que é o pastor atual é o Júnior, né? O Altair pai foi batizado na circunstância mais absurda que eu já vi na minha vida. Ele era da Igreja Presbiteriana Independente, a minha denominação, ele estava numa abertura de escola dominical, que é a coisa mais gelada que pode haver, lá em Bauru, e o pessoal ali recebeu o batismo do Espírito Santo ali. Foi, a gente ouvindo a palavra, daqui a pouco ele começa a orar. Como eu falei, eu estava lendo o autor, se eu não me engano, é o Lindsay, um deles estava explicando, o homem estava dirigindo o caminhão, foi batizado com o Espírito Santo. Dirigindo o caminhão, foi batizado com o Espírito Santo. Tem o pastor Piragini, eu não lembro o primeiro nome dele, da igreja aqui da Lapa, porque tem o Piragini lá do Paraná, né? Ele foi batizado no ônibus também. Ele tinha participado de um culto no domingo ou no sábado, buscado a Deus, estava frustrado porque não tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Aí ele estava na segunda-feira no ônibus e foi batizado. E Deus quer fazer isso. Eu já vi para cada experiência, um pastor nosso uma vez orou com crianças, as crianças foram batizadas com o Espírito Santo. É muito bonito. Que legal. E uma senhora dizia, mas os miúdos foram batizados, ela é portuguesa, os miúdos foram batizados, eu não, ele disse, vem cá, vamos orar. Eu já tive aqui experiência no atendimento, que eu falei assim, mas o que o senhor não é? Não, aí eu coloquei a mão, a pessoa foi batizada na hora. Quem batiza não é o pastor, quem batiza é Jesus, bem claro. É Jesus, amém. Pastor, vamos lá. A gente falou da determinação. Agora, um outro fator que também atrai muita crítica... Oi? Polêmico, né? O outro fator que atrai muita crítica, e queria que o irmão falasse com toda a liberdade, é sobre campanhas. Muita gente, principalmente entre os históricos, como eu, né, olha para as campanhas e fala, nossa, isso aí está errado, não devia ser assim. Qual é a base bíblica da campanha e qual o benefício que ela traz? Olha, bom, e como ajuda. Nós sempre falamos, quando se fala ponto de contato, eles querem levar para outro campo, né? Então, não vou nem ficar mais. Mas é muito mais, só você olhar na Bíblia. Jesus falou, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Eu não tive coragem. Jesus cuspiu no chão, fez uma lama e passou nas vias do céu. Se alguém faz isso hoje... mas Jesus é Jesus. Aí diz, quem crê em mim fará as mesmas obras. O apóstolo Paulo dava lenço para as pessoas, do seu próprio corpo, não era idolatria, tirava um pedaço da sua versão. Essa camisa aqui, eu firmo assim, pessoal, eu vou fazer uma campanha com essa camisa aqui. Eu fiz as minhas gravatas um dia. Peguei várias gravatas, vou fazer daqui a um dia de novo. A pessoa pede muito o que olhar. É aquilo, qual é a base bíblica? Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E fará maiores do que essa que eu vou para o meu Pai. Paulo acreditou, colocou. E o Pedro? Pensou o Pedro hoje? Pessoal, hoje eu vou colocar assim, tem muita gente, eu vou passar a sombra. A sombra de Pedro. Amigo,
pega, se você não conseguiu aquilo, é assim, se teu irmão não come legumes, não come carne, você não tem fé para isso, não tem entendimento para isso, mas não entra nessa. Porque eu estou falando, você está matando como aqueles mataram os irmãos lá atrás. Você está matando a fé de muita gente. Tem gente que começou bem, gente que começou na igreja com um demônio, foi expulso do demônio, participou de campanha, de ato de fé, com ponto de contato, o que for, e depois começou a se tornar crítico, porque ouviram muitas pessoas e eles mataram a fé dessas pessoas. Isso é perigoso. Há diversidade de ministérios, entende? E é que eu acho que é bem claro. Paulo dava lenço às pessoas, Pedro passou a sombra. E o que falar do nosso amigo Ezequias, com a pasta de figos? De figo. E aí, era medicinal? Porque era... será que foi como parte medicinal que ele usou? E as águas do Jordão? Será que as águas do Jordão não curam? Não, o lenço não cura ninguém. Quem cura é Jesus. Mas aí é a obediência. Que ele disse, filho meu, dai-me o teu coração. Quer dizer, deixa o teu coração obedecer a Deus. Porque quando os 10 leprosos gritaram, Senhor, mestre, tem misericórdia de nós. Ei, vocês não conhecem a história de Naamã? Mergulhem no Jordão que vocês serão curados da lepra. Ele não fez isso. Não fez, porque aquele dia foi, então, a campanha para aquele momento. Não quer dizer que o pano cura ninguém, o óleo não cura ninguém, a sombra não cura ninguém, entenda bem, a rosa, o que for, entenda que for, quando é a obediência à palavra do homem de Deus. Então, Naamã mergulhou 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus. Então, ele foi inspirado para aquilo. Ele não marcou depois uma campanha, agora todos os leprosos venham aqui. Não, foi aquele dia, como aquele propósito, naquele propósito ali. Não quer dizer que a pessoa será curada por causa disso. Não, se não tiver óleo, eu não oro. Se não tiver aqui o lenço, eu não... Não. É um caso, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos 19, 11. De sorte que lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. O que é extraordinário? É fora do ordinário, fora do comum. Comum é orar, impor as mãos. Ou eu pensei, o Naamã disse, eu pensei que ele ia se colocar de pé, invocar o nome do seu Deus, colocar a mão no enfermo. Naamã, você entendia o mundo espiritual, porque séculos depois Jesus vai dizer, imporão a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mas era um caso extraordinário. Então, o lenço é um caso extraordinário. Entenda, o que for usado é um caso extraordinário. Não é o comum é orar, o comum é determinar, é fazer a obra conforme Jesus mandou. Mas ele mesmo disse, Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Deus pelas mãos de Eliseu fazia maravilhas extraordinárias. Que o Eliseu, ele perguntou, mas se não é imposição de mãos? Mas não é desse jeito? Sim, Naamã, mas é um caso extraordinário. E a obediência, então, é a obediência à palavra inspirada. E o que muita gente não entende, e o senhor mencionou, se não me engano, foi na semana passada, ou foi nessa entrevista de hoje, que existem diversos tipos de público, né? Há muitas pessoas que só se interessarão em ouvir o evangelho por algum outro tipo de interesse. No tempo de Jesus também, a maioria da multidão não estava lá porque queria ser salva, ela estava lá... Não, pelo contrário, eles falam assim, veja só, Lucas 4,40, depois da cura da sogra de Pedro, levavam os enfermos, para quê? Para serem curados. Aí você vê Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 15 e 10. De sorte que transportava os enfermos para as ruas, colocavam leitos em camelhos. No 14 diz, e o número dos salvos crescia cada vez mais. Eu não vim para a igreja para conhecer Jesus. Não? Não. Eu não vim para a igreja para conhecer o Espírito Santo. Eu não vim para a igreja para morar no céu. Não, eu vim por causa da depressão, porque eu queria me matar. Porque quantas vezes Jesus está aqui, ele sabe que é verdade, que eu morava no 6º andar, eu pensei de me jogar de lá. Quantas vezes eu fui pensar de me jogar debaixo de um ônibus. Eu digo que todo mundo diz, o medo é do diabo. Mas tem horas que Deus dá um medo para você. Me dava um medo que eu não fazia aquilo. Entende? Ele me segurava. Não era o medo, ele me segurando. Entende? Mas eu vim para a igreja para quê? Para conhecer a doutrina do Espírito Santo, para conhecer Jesus, para conhecer o movimento reformista, para conhecer o movimento calvinista, arminista, não sei mais o quê. Não, eu fui para conhecer o quê? Para ser liberto daquela... Só que lá na igreja, aí eu fui aprender que Jesus tinha... Eu costumo dizer, eu fui buscar 5, ele tinha 5 milhões para mim. Olha aí. Que é a vida eterna, que é a salvação. E uma outra questão muito importante que as pessoas, os críticos sabem
criticam muitas vezes por maldade. A pessoa vai atrás de um milagre. Muito importante a palavra, não querendo cortar. Não, pode. Quando fala maldade aqui é o dolo. É a intenção do camarada, é a fase que ele diz que ele dá. A intenção dele é abrir os olhos, que ele acha que é, ele fala que é isso, que é abrir os olhos, que ele é apologético, né, defende a fé verdadeira, não sei o quê, mas sabe que não. Uma maioria quer ganhar like hoje. Uma maioria quer aplauso. Uma coisa muito, fugindo do assunto. Porque se Jesus vivesse hoje aqui, ele andaria com as prostitutas e prostitutos. Mentira. Mas você já ouviu isso. Porque as pessoas querem aplausos, eles querem ser carismáticos, eles querem ser liberais, eles querem ser altruístas, eles querem ser o quê? Misericordiosos. Não, eles estão antibíblicos. Jesus, quem me segue não andará em trevas. A mulher tinha, entenda bem, foi surpreendida, isso é no 12, João 8,12, quem me segue não andará em trevas. No 11, ele falou para a mulher adúltera, vá e não peques mais. Então a pessoa vem sim, vem prostituta, vem ladrão, vem bêbado, vem incrédulo, mas quando ele passa a seguir Jesus, ele não anda mais em trevas. É diferente. E isso é muito importante, né? Agora, uma das vantagens... Não, você falava sobre a maldade que as pessoas têm e usam. Uma das vantagens da campanha é que a pessoa que vem atrás de um milagre e começa uma campanha, ela se vincula por algumas semanas a ouvir o Evangelho. E aí a fé vem pelo ouvir. Eu acho que hoje nós estamos até um pouco mais assim, que todo culto praticamente eu falo, amigo, vem cá, antes de eu orar pela sua cura, eu quero que você entenda uma coisa, Jesus tem algo maior para você. Eu falo isso constantemente. Jesus tem a vida eterna. É só você crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Diga para ele agora, Jesus me salva, entra na minha vida. E eu digo, você pode ter tido uma vida religiosa ou criminosa. Você será uma nova criatura. Depois, se for aqui, todo sábado tem aula do batismo. Aí você vai aprender o que é o batismo. Se for da igreja, o pastor vai te ensinar. Mas não perdemos a oportunidade de levar aquela pessoa a Cristo. Amém. Pastor Jaime de Amorim Campos, muito obrigado pela sessão grande que o senhor fez na sua agenda para estar conosco, né? Muita coisa o irmão nos incentivou. E o seu exemplo pessoal de vida é uma das maiores exortações que eu tenho para mim. Eu digo eu sempre falo sem falsa modéstia, sem hipocrisia, nada. Nem usando fogo estranho, mas não sei nada. Quero aprender todo dia com o Espírito Santo. Todo dia eu quero conhecer dele, porque a Bíblia diz que temos que buscar conhecimento. E esse conhecimento é diário. Pastor Jaime de Amorim, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e o seu ministério, porque o Senhor nos tem abençoado grandemente. E você aí de casa, querendo o Senhor, na sexta-feira que vem estaremos juntos outra vez. Até lá. Se as portas forem de bronze e as muralhas forem de aço, com o poder do Senhor indo à sua frente, você nunca será derrotado. Tome posse da vitória agora, meu irmão. Cante, exalte, se alegre, vem se derramar. Adore aquele que é vida, Jesus Cristo, pois o seu milagre Ele vai realizar. Adore agora ao Senhor, adore e se derrame no altar. Com as suas mãos erguidas, vamos juntos adorar, como o patriarca Abraão e Davi que sempre confiou, como Isaac, Jacó e Elias, que adoraram ao Senhor. Adore ao Deus do impossível, adore ao Deus majestoso, adore ao incomparável,
que vale é se prostrar para adorar. Hoje me consagro a ti, Senhor, com o coração de adorador.